Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Nós estamos aqui hoje também fazendo parte dessa preparação de vocês para o Enem. Então, a Educação Física vem hoje dar a nossa contribuição. Eu sou a Vanessa Sato e vim aí junto com os meninos fazer parte dessa aula de hoje para a gente rever algumas coisas sobre a Educação Física, alguns conceitos que serão abordados. Não é isso, professor Marquinhos? É isso aí, Vanessa. Oi, pessoal. Será um prazer estar aqui com vocês, abordando a nossa educação física tão querida. Não é isso, professor Anderson? E aí, galera, tudo bem? É um prazer também estar aqui, professor Anderson, abordando vários assuntos aqui de educação física, né, que possivelmente podem cair no Enem. E espero que vocês gostem desse bate-papo aqui com a gente. Isso aí, então vamos começar? Vamos que vamos. Então, a gente preparou um material para vocês hoje, para a gente dar essa contribuição. Charles, pode passar os slides, por favor. Essa é só a abertura, pode passar. Nós vamos começar aí, a gente fez uma pequena pauta sobre o que a gente vai abordar hoje para vocês. Então, a gente vai falar sobre as competências e as habilidades cobradas na área de educação física, né, no Enem, os conteúdos mais abordados aí nos últimos anos, as estruturas recorrentes das questões, que a gente vai ver que tem uma estrutura mais parecida, as mais recorrentes, as análises de questões, nós trouxemos algumas questões para realizar aqui com vocês, e alguns conceitos que eu não coloquei aí, mas nós vamos relembrar alguns conceitos dentro da área de educação física que vocês já viram durante o ensino médio de vocês, durante toda a escolaridade de vocês na área de educação física, mas que é importante a gente ressaltar e ter esses conceitos claros em mente na hora de realizar a prova, para não cair em algumas pegadinhas. Então, nós vamos começar, pode passar o slide, por favor. Então, aí, professor Anderson, quais são os conteúdos que são abordados na educação física? São os esportes, né? Luta, ginástica. Os esportes, eles vão cair com um contexto de regras, todo o conteúdo de esporte dado com regras, com diferentes dos jogos, né? Quer falar alguma coisa, Marquinhos? Não. Né? A luta, as lutas, né? Quais são as regras, todas as lutas com as regras, tudo direitinho, né? E a ginástica. A atividade rítmica e expressiva, a gente pode dar exemplos da dança, né? Da capoeira, né? E o conhecimento do corpo, que nós vamos falar mais lá para frente. Né? Pode passar, Charles. Isso aí, rapidinho, Charles, é só para a gente ressaltar, essa estrutura são os eixos principais. Então, isso aí vocês viram dentro da educação física escolar, o que o professor Anderson colocou, são os eixos de conteúdo centrais. Então, abordando todas essas questões de esporte, jogos, luta, cada uma dentro da sua especificidade, mas lembrando que vai caber também a análise e a interpretação do texto. Então, o Enem ele vai trazer esses temas, mas dentro aí da abordagem do conteúdo, do texto que ele trouxer, da visão que ele trouxer, cabe aí a interpretação, que é o que a gente vai ver mais à frente. E Marquinhos, vamos continuar? Vamos. Aspectos importantes abordados na prova do Enem. Pessoal, é muito importante, na hora de realizar as provas de educação física, pensar numa educação física como um todo, de forma espiralada. A educação física, isso nós vamos ver um pouco mais para frente, ela quebrou um pouco o seu paradigma, rompeu um pouco com o passado, mas isso aí é um papo mais para frente. Os aspectos importantes abordados, né, em nossa prova são a articulação da educação física com a linguagem, a arte e a expressão corporal. A aplicação da atividade física no cotidiano e a sua relação com a filosofia. E a relação da atividade física com aspectos sociais e culturais. Nós temos que sempre pensar na educação física, em nossas aulas, ou em qualquer atividade física relacionadas com a saúde, com o bem-estar, sempre pensar no todo, de forma espiralada, sempre. Tá bom? Sempre, quando
nós formos resolver alguma questão referente à educação física, ao corpo, repetindo, sempre pensar num todo, tá bom? Pode passar, Charles. Só dar uma conclusão queria aí. Dar uma consideração também. Marquinhos, fisiologia, né? Só porque na hora de pronunciar saiu filosofia, mas é porque ele estava expondo ali, Marquinhos? Eu falei, eu nem percebi. Não, tranquilo, era só para ficar atento. Fisiologia, até bom você fazer essa ressalva que eu falei, educação física como um todo, e de repente vocês vão olhar o slide e vão olhar, a fisiologia, pensa logo uma coisa tradicional. Não, é que a educação física, o exercício físico, ele trabalha a aptidão física relacionado à saúde, que é importante. Isso, e a fisiologia entra aí com todo o funcionamento, com todos os impactos da atividade física no nosso organismo mesmo, de que maneira ele corresponde diante de uma atividade física. Anderson, queria fazer uma consideração? Para a gente linkar, né, por que a educação física está contemplada na área de linguagens, né? Porque ela é considerada uma área não verbal, né? Uma atividade, uma área, né, que contempla, você fala com o corpo, você é uma área de expressão corporal, por isso que ela está relacionada à área de linguagens. Isso aí. Colocando isso, né? Porque muitas pessoas, quando falam em área de linguagens, ressalta só a linguagem oral, né? A linguagem verbal, a linguagem falada, não as exatamente. Dentro da área de educação física, a gente percebe o corpo como um todo e as suas variadas formas de expressão, que é o que a gente vai abordar aqui também. E aí, a gente seguindo no slide, Charles, a gente vai falar um pouquinho para vocês. Na verdade, isso aí é só para vocês entenderem o que é cobrado dentro da área de educação física, que é a competência cobrada, que é uma competência da nossa área, que é compreender e usar a linguagem corporal como relevante para a própria vida, integradora social e formadora de identidade. Então, essa competência é importante para que vocês tenham, somente para vocês entenderem, né, qual a intenção da disciplina num concurso como o Enem, por exemplo, que ao longo de toda a vida escolar de vocês vem vendo a educação física, e a intenção da educação física escolar é prepará-los justamente para a vida adulta, é trazer, como diz aqui, a cultura corporal como relevante. Então, a gente estava conversando até antes da live, e eu colocando que, por exemplo, né, eu sempre fui uma aluna que eu era muito questionadora, no sentido de, quando a gente vê em outras disciplinas, né, português e matemática, e você aprende fórmulas, e a gente fica assim, para que eu vou aprender isso? Onde que eu vou usar isso na minha vida, né? O aluno tem esse tipo de questionamento, exatamente. E aí, aí a gente percebe quando o aprendizado ele é efetivo, quando a gente consegue passar para o nosso aluno essa relevância. Então, dentro da educação física, no momento que o aluno entende a importância da atividade física, todos os benefícios que ela traz para o corpo dele, ele entende como uma forma mais ampla de onde surgiu, quando a gente vai dar a parte de esportes, né? Porque quando ele entende de onde se originou esse esporte, de que povos, né, de que povos surgiram, de que sociedade surgiu, de que prática, de que necessidade. Então, isso traz a significância para o aprendizado. Então, dentro da educação física, a gente, como qualquer outra disciplina, a gente tem isso também. A partir do momento que o aluno entende a relevância disso, da prática da atividade física, dos benefícios, de tudo que ela agrega para a nossa vida, ele tem aí a autonomia para, na vida adulta, ele com essa autonomia, poder selecionar uma atividade, entender que isso é um hábito saudável que ele tem que levar para a vida toda. Né? Então, isso é importante vocês compreenderem essa análise para, né, no momento de uma resolução de questões, vocês terem isso muito claro. Pode avançar, Charles. A gente tem aí as habilidades, então, dentro daquela competência que eu acabei de falar, a gente tem 3 habilidades que são recorrentes dentro do caderno aí das questões de educação física, que é a habilidade 9, que é reconhecer as manifestações corporais de movimento como originárias de necessidades cotidianas de um grupo social. Então, eu até pincelei isso aí antes, falando, dando um exemplo claro de entendimento. Por exemplo, quando a gente tem alguns esportes que foram originários de alguma necessidade cotidiana de algum grupo social, a gente pode lembrar, por exemplo, o arco e flecha, né? Então, a gente pensa, quando a gente traz esse esporte para
a nossa atividade, para a educação física escolar, e aí a gente vai conhecer ele como um todo, o seu histórico, a origem. Então, a gente vai ver que ele surgiu lá da necessidade, né, de sobrevivência de um determinado povo, no caso do povo indígena, né, dentro de um grupo social, e ao longo do tempo, ele foi tomando outras formas e outras características, né, ou tendo outros objetivos, e hoje a gente tem a esportivização do arco e flecha, né, como um esporte mesmo, esporte olímpico até, e que está dentro dessa habilidade 9. Então, é uma das reflexões que o Enem traz dentro das questões. Quer falar, Anderson? Eu acho assim, alguns esportes de arremesso, eu acho que cabe bem aí, né? Arremesso de dardo também cabe bem, porque é o arremesso da lança, né? Para poder caçar. O lançamento, também veio uma necessidade, verdade. Era uma necessidade de um povo, uma necessidade de um grupo social que foi se adaptando e acabou virando um esporte. Exato. Marquinhos, quer falar? O voleibol também surgiu de uma necessidade de criação de um esporte sem contato físico, menos cansativo, que o basquete foi criado 5 anos antes. E eu no esporte com muito contato físico e muito cansativo para idosos. Aí, por isso que o William George Morgan criou o voleibol. Exatamente. Isso é só pra, a gente está dando essas pinceladas para vocês entenderem qual é a importância de se realmente ter a teoria, né? Da gente agrupar a teoria à prática, de não só ter ali a repetição de movimentos simplesmente por ter, mas entender a origem disso, né? A gente vai ver mais à frente porque isso tem um nome que agora está em voga, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. E Vanessa, sempre quando for resolver uma questão de educação física, sempre ficar atento na palavra, foi o que você falou, sentido e significado para algo. Sempre a gente prestar atenção nessa palavra, porque foi o que você falou. De uma criação no esporte, de um certo gesto técnico ou um gesto normal do dia a dia tem um sentido e significado para aquilo. Exatamente. A habilidade 9, a gente tem aí a reconhecer a necessidade de transformação de hábitos corporais em função da necessidades sinestésicas. Então, eu até falei da questão da autonomia, né? A partir do momento que você entende o benefício de se praticar uma atividade física, a importância daquele hábito saudável para a sua vida e manutenção da qualidade de vida. Então, esse reconhecimento, essa necessidade de transformação, isso cai muito no Enem, são questões recorrentes, né, que vem trazendo essa análise de hábitos saudáveis, né, dessa consciência mesmo de se ter práticas saudáveis para a vida. Habilidade 11, reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social, considerando os limites de desempenho e as alternativas de adaptação para diferentes indivíduos. A gente vai resolver uma questão hoje aqui que trata muito dessa habilidade, né, onde a gente reconhece a linguagem corporal como esse meio de interação. A gente vai ver que em vários meios sociais, né, diversas classes sociais, a gente tem aí, cada uma delas especificamente, as condições para a prática da atividade física. Então, isso tem uma questão que a gente vai resolver hoje aqui com vocês, para ficar mais claro. Pode seguir, Charles. Então, a gente tem aí os principais temas abordados. Então, passando aí para vocês, as práticas corporais e autonomia, né? Padrão estético e contemporâneo, onde a gente vai falar dos padrões estéticos impostos pela sociedade, os esportes, como o Anderson ressaltou lá no início do slide, falando sobre os conteúdos, que vão desde dos seus históricos, né, de origem, até o que pode cair, né, pessoal, até a conceituação das regras, a colocação de táticas e técnicas e táticas, né, de jogo. Então, vocês têm que ficar atentos, porque os esportes, ele é um conteúdo realmente muito amplo. Também tem a classificação, né, dos esportes, de precisão, até agora... Invasão, esporte de rede. Exatamente, são os tipos de esportes que vocês viram ao longo da educação física escolar de vocês. O exercício físico relacionado à saúde, né, como a gente vai ver um pouquinho mais à frente, corpo e expressão artística cultural, as danças, os condicionamentos e esforços físicos, as luta também não só voltada aí para a questão de esporte, mas sim das questões de filosofia, né, do surgimento delas através de uma filosofia de algum povo, relacionadas, a gente tem aí um exemplo, né, das artes marciais
por exemplo, a cultura do Japão, né? Só para isso ficar claro, é que quando você tem lá na cultura daquele país uma prática muito forte, né, das artes marciais, que a gente não encontra com a mesma frequência aqui no Brasil, onde a gente tem aí o futebol e outros esportes mais característicos. Mas aí a gente vem com as lutas, trabalhando um pouco dessa filosofia dentro de cada povo, né? Os jogos e brincadeiras, lembrando da necessidade da gente entender a diferença entre jogo, né, o jogo esporte, que a gente vai ver o esporte, e o jogo como uma atividade não institucionalizada. A gente tem o esporte que ele é institucionalizado, tem as regras determinadas, e o jogo que não, ele tem as regras alteradas, ele pode ser modificado, né, à medida que... Pode falar, é adaptável, né, Orlando? De acordo com a necessidade. Isso, de acordo com a necessidade do aluno. Isso aí, com a realidade também do local, de forma lúdica, né? A gente tem até alguns jogos pré-desportivos que a gente utiliza na educação física, que são jogos que já têm alguns gestos e movimentos relacionados a algum desporto, e a gente se utiliza desses jogos de uma maneira lúdica para introduzir alguns gestos e alguns desportos para o aluno. Essa questão dos jogos é interessante porque muita gente observa nossas aulas e ficam se perguntando por que a gente nós colocamos os alunos para jogar queimado, né? E as pessoas às vezes não entendem o porquê disso. A gente utiliza esse jogo para poder dar iniciação. Eu, por exemplo, gosto muito de trabalhar dar iniciação ao handball. Entendeu? Aí as pessoas ficam perguntando, pô, vocês só jogam queimado, mas é fundamental para a iniciação ao handball. Eu acho que é indispensável, é um jogo que é indispensável para a iniciação de handball. E como a característica de jogo é justamente essa, a gente poder mexer nas regras, é flexível, o professor, ele tem essa autonomia, né, para modificar, por exemplo, o aluno só pode queimar alguém se ele executar o arremesso do handball, ou se ele chegar à linha central dando as 3 passadas, e aí a gente vai inserindo pequenas regras, né, aos poucos, de outro desporto dentro daquele jogo. Então, na verdade, quem vê de fora acha realmente que é só uma brincadeira, mas tem muita intencionalidade, né, nessa prática. Fala, Marquinhos. Além disso, Vanessa, tem a questão da faixa etária também, o handball, tem o peso da bola, a dimensão da quadra, e a gente tem que sempre adaptar um jogo e usar o jogo com o gestual técnico do esporte. Agora, o esporte, pessoal, é importante ressaltar também que existe o esporte da escola e o esporte na escola. Eu vou dar um exemplo do futsal, por exemplo. O futsal é um esporte regulamentado com federação, só que ele não é esporte olímpico, só que ele é um esporte regulamentado. Porém, eu posso trazer o futsal do Monteiro Lobato, o esporte da escola, o futsal do Monteiro Lobato, da escola Monteiro Lobato. O que eu posso fazer? Fazer uma adaptação de uma determinada regra que os meus alunos obtenham um aprendizado melhor, para depois eu estar explicando a regra propriamente dita. Eu sou um exemplo básico do dia a dia. As quadras de futsal, do Rio de Janeiro em si, sempre tem um caimento na lateral da quadra. Então, às vezes, o garoto vai lá bater um aluno, uma aluna vai bater o lateral, a bola rola. Isso aí é reversão de lateral. De lateral. Mas se o aluno tem 6 anos de idade, eu posso fazer uma adaptação. Eu vou explicar para ele a regra. Olha, gente, a regra, a bola não pode rolar, tem que ficar parada. Eu vou explicar essa regra. Mas agora nós vamos fazer o futsal do Monteiro Lobato, o esporte da escola nosso. Gente, vamos colocar uma regra aqui, nesse mês de exemplo, de outubro. Essa regrinha aqui, o lateral pode ser batido aqui, assim. Isso é o esporte da escola, que é primordial para o aprendizado. Ok, Marquinhos. Então, podemos seguir aí Charles no slide. Foram alguns exemplos que a gente deu, né? Importante até para o entendimento de vocês. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a cultura corporal de movimento. Gente, esse tema é um tema que está em voga, vocês veem muito, se vocês forem pegar a temática da educação física para o Enem, vocês vão ouvir muito falar, que é o que a gente vem colocando para vocês ao longo dos anos de vocês na escola, dentro da educação física escolar, e o Marquinhos vai falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá, Marquinhos. A cultura corporal do movimento, primeiro, antes de falar sobre a cultura corporal do movimento, eu vou falar sobre a educação física anterior a isso.
Porque a cultura corporal do movimento ela veio quebrar com o paradigma de uma educação física tradicional. Porque a educação física, ela sempre percorreu paralelamente com a história do nosso Brasil. Nós tivemos a concepção da educação física militarista, onde era usado, a educação física era usada para treinamento militar. Tanto que vocês vão ver algumas questões, tem uma questão que fala sobre amarelinho, cabo de guerra, que é uma brincadeira, mas era um treinamento militar. Depois veio a concepção esportivista ou esportivista, que a educação física, servia como treinamento desportivo, iniciação desportiva, você selecionar atletas, preparar os atletas. Hoje não tem mais isso. E educação física, a cultura corporal do movimento, ela veio para quebrar com esse paradigma. Ela veio para a educação física como um todo. Exatamente, até a gente ia dar o exemplo, né, Marquinhos, eu coloquei no slide para vocês verem, Marquinhos está falando aí da aptidão física, dentro de todas essas linhas, né, da educação física, ela vem modificando na história da educação física escolar, vem se modificando essas tendências ao longo dos anos. O que sempre prevaleceu foi a aptidão física. E aí, observem, porque o Enem traz muito isso, muitos textos e análises dentro dessa questão da aptidão, né, da busca da aptidão física, e o que o Marquinhos colocou aí é importante, que até meados da década de 80, ela era totalmente excludente, né, porque aí o professor de educação física, ele excluía o aluno no sentido de que ele só aproveitava os que tinham melhores rendimentos, e o próprio aluno se excluía, na medida que ele percebia que ele não estava apto para jogar ou executar determinado esporte, né? Eu mesma, então assim, a gente estava conversando fora aqui, e a gente relembrando que, assim, na minha época de estudante, eu cheguei a pegar essa concepção de educação física, onde as minhas avaliações de educação física eram, assim, de basquete, né? Para eu tirar uma nota máxima de 5 arremessos, eu tinha que acertar os 5 na cesta, ou eu tinha que dar 20 voltas na quadra, né? Correndo, para poder ganhar a pontuação máxima. Então, o que esse tipo de essa tendência de educação física esportivista, o que ela priorizava? Somente a aptidão física, ela não considerava o indivíduo como um todo, né? Como um ser cognitivo, social, afetivo. Então, dentro de todos esses aspectos que a gente contempla aí do nosso corpo como um todo, a educação física ela só contemplava a aptidão. Então, isso é importante a gente frisar, porque vocês vão ver alguns textos, isso realmente cai bastante dentro da nossa área, referente a isso, e é por isso que o Marquinhos introduziu essa questão antes de falar da cultura corporal de movimento, para vocês entenderem, que vocês entendam que a educação física, ela tinha essa visão. Ainda hoje, nós temos alguns professores, né, com resquício dessa prática, são muito resistentes. E é impressionante como a gente vê ainda alguns estudantes dessa geração, né, com esse tipo de visão, né, ainda equivocada da educação física. Então, a gente pode avançar o slide, Charles, por favor? E também, Vanessa, lembrar para o aluno que a aptidão física ela é importante para a nossa saúde, mas não só a aptidão física. Não, é prioritária, isso aí. Isso aí, Marquinhos. Para vocês entenderem, né? Por que isso acontecia? Isso surgiu de algum professor ou veio só lá da tendência militarista? Não, isso realmente... A gente teve uma lei na década de 70, veio aí realmente no governo militar, mas que realmente efetivou, que determinou que a educação física escolar ela trabalhasse voltada para a esportivização, ou seja, para criar novos atletas, preparar novos atletas para defender o país, né, a nação internacionalmente. Então, a visão da educação física escolar era voltada para esse desempenho, né, da aptidão física. Não era voltada para uma expressão corporal, uma linguagem corporal como é hoje. Uma linguagem corporal, exatamente. Era simplesmente uma educação física de vamos botar de alto rendimento, né? Isso. Os melhores, os mais aptos estavam aqui. Exato, essa era a concepção. Essa era a concepção. Quem conseguisse fazer
sem abdominais, tirava X número na prova. Vocês pegaram isso também, né? Não sou muito velha aqui, não. Vocês também tiveram isso, né? Eu peguei as duas coisas, esportivista e militarista. Muitos pais de alunos, né? Vocês em casa, de repente, muitos pais de vocês vão conseguir compreender isso, né? De repente tiveram essa educação física voltada. Isso é ruim porque muita gente, né? Adultos hoje da minha geração, da geração dos professores aqui, alguns colegas de outras disciplinas não gostam de educação física justamente por ter tido essa experiência lá na educação física escolar, que era excludente e que priorizava somente a aptidão. Então, isso foi realmente um período muito ruim para a nossa área de educação física, né? Que deixou muitas coisas ruins enraizadas aí, que hoje muitos paradigmas que a gente vai quebrando. Mas também isso aconteceu por causa da história, né? De toda a educação física. Porque a educação física meio que foi criada para a necessidade de um povo. Então, o militarismo esportivo e a parte esportivista, né? Se deu a necessidade por causa disso, né? Ainda bem que conseguimos mudar essa concepção. Foi seguindo as concepções, foram seguindo as conveniências da época, né? E nós pegamos essa concepção porque os nossos professores foram formados com essa concepção. A minha formação na faculdade, eu peguei muitos professores com essa formação, com esse método tradicional, militarista. Nós pegamos, né? E o que acontece é que o aluno, ele não tem a vivência de outros movimentos. É só aquele movimento ali, sempre aquele mesmo movimento, sempre aquela prática, né? Aquela experiência. Aquela prática, sempre assim. Então, a gente acaba não explorando essa prática dessa forma, a gente não consegue explorar os outros campos. Como eu estava conversando com o Marquinhos aqui, antes, a gente vai falar lá nas aptidões físicas, eu vou ter oportunidade de falar sobre o porquê trabalhar esses outros campos, né? Vamos avançar, Charles? Então, essa aqui é só para a gente dar uma pincelada. Como a gente falou, até meados da década de 80, né, a gente vinha com essa concepção de educação física esportivista, com resquícios do militarismo, né, da higienista. E aí, lá em 92, nós tivemos aí o coletivo de autores que veio trazer uma nova concepção, né, introduzir a cultura corporal do movimento, que é o que a gente vai ver agora. Pode avançar, Charles. Então, vamos lá. Marquinhos, quer continuar? Não, só assim, concluir que a cultura corporal do movimento... Pode avançar, Charles. Desculpa, Marquinhos, aqui a gente já falou da década de 80. Já falou, é só concluir que a cultura corporal do movimento veio para romper com a educação física tradicional e trabalhar a educação física como um todo, o cognitivo, o motor e o afetivo, né, de forma escalada. E ressaltando, Marquinhos, que dá importância daquilo que você viveu, não impor aquela prática esportiva. Hoje, a educação física, você consegue trazer culturalmente alguma coisa que a criança ou o adolescente ou a pessoa ela teve ao longo da vida. Isso nessa aproveitar as experiências, né? Isso. Hoje a gente consegue aproveitar essas experiências. Naquela época a gente não conseguia fazer isso, porque era determinado aquele tipo de esporte, tem que ser isso aqui, e pronto, e acabou. Entendeu? Exatamente. A gente não conseguia resgatar isso. Isso aí, é esse entendimento amplo, né, dentro desde a origem, quando a gente conhece, lá vai reconhecer uma atividade, ou um esporte, ou uma prática corporal, desde o seu surgimento, ter esse entendimento, né, entender essa relevância, torna para a gente possível a modificação, entender que nada é para sempre, né, como a gente tinha antes a educação física voltada para a aptidão, que era aquilo, né, você tem que aprender o arremesso, e era aquela coisa sistematizada, tem que arremessar, né, várias vezes até aprender, e não tinha uma outra visão de como proporcionar esse experimento corporal para o aluno, né, era sempre da mesma forma, com a mesma metodologia. Então, a partir do momento que a gente vem aí com a cultura corporal de movimento, a gente abre esse leque, amplia essa visão para o aluno, para que ele, entendendo todo o processo, ele consiga perceber que aquilo não é imutável, né, que pode sofrer alterações e a gente participar dessa modificação. Daí a participação mesmo.
Aí eu coloquei esse texto para vocês, depois vocês quiserem voltar, né, a aula, quiserem dar uma lida para estudar realmente, que entender a maneira como o ser humano se expressa é reflexo da cultura em que ele está inserido, né? Então, como o Anderson falou aí, aproveitar a experiência de cada um. Quando a gente pega vocês todos, né, aqui na escola, em quadra, cada um de vocês tem uma experiência de vida, tem uma experiência corporal, né? Uns tiveram mais experiências de outras práticas, outros não, vão ter aqui a escola a oportunidade de experimentar. Então, daí a importância da educação física escolar, que é proporcionar essa equidade para todo mundo, né, de conhecimento, de experimentações. E no amplo campo da cultura, que é inserida a cultura corporal do movimento, sendo componente da cultura humana, condicionada histórica e socialmente. Né? Então, isso é só para vocês terem esse conceito muito claro, porque isso é muito importante. E parte do princípio também da descoberta, né, Vanessa? Porque, assim, às vezes o aluno vem com uma bagagem, acha que é impossível fazer aquilo e acaba se descobrindo para outras coisas. Porque a gente começa a dar a oportunidade dele se descobrir para outras coisas. Experimentar, né? Às vezes o aluno realmente vem fechado para algumas ideias, e a partir do momento que ele experimenta, ele percebe que realmente ele pode... Vivenciar outras coisas. Vivenciar, isso aí, muito bom. Pode avançar, Charles. Isso aí são só alguns tópicos também, só a nível de conceituação da cultura corporal do movimento, né? E eu coloquei alguns tópicos importantes para vocês, né, fixarem aí, terem em mente, que o movimento é uma parte da dimensão do desenvolvimento da cultura humana, expressa os sentimentos, as emoções e pensamentos, então não é só o movimento pelo movimento, né? Então tem toda essa expressão de emoção, de sentimento, de pensamento, que na verdade é o que constitui todo o nosso corpo, todo o nosso ser, não somente o físico. O significado... As pessoas às vezes entendem de expressão de gesto corporal, as pessoas pensam logo em dança, né? Expressão corporal. Vou fazer a expressão corporal. Aí o pessoal já pensa logo em dança. E expressão corporal não é só isso, né? Expressão corporal é um gesto, é alguma coisa. Você pode identificar uma pessoa triste pelo gesto, se ela está alegre, se ela está com raiva, pelo simples gesto corporal dela, né? Então, assim, quando as pessoas falam assim, a expressão corporal não é só dança, gente. A expressão como você se manifesta, né? Como você se manifesta perante a sociedade. Como o seu corpo expressa, né? Realmente. O corpo fala, né, gente? Exatamente. Aí a gente lembra do livro, né? O corpo fala. O corpo fala. Como o corpo fala perante a sociedade, né? Isso aí. Às vezes você faz algum movimento que você fala assim, pô, ele não faz isso, está acontecendo alguma coisa. Às vezes, pela movimentação corporal do aluno, a gente consegue identificar algum problema. Exato. Quem de vocês aí, alunos, nunca percebeu um colega seu, um amigo próximo, quando ele está triste, quando ele não está bem, ou quando ele está num momento de tensão, como vocês vão passar aí pelo Enem, né? A expressão, o corpo todo ele se expressa, né? Quando a ansiedade, através das mãos, o suar das mãos, boca seca, né? A irritabilidade, a movimentação constante, de repente um balançar de pé. Então, o corpo como um todo, ele se expressa. E aí, eu coloquei para vocês aí no slide, tem a palavra movimento, ela sozinha, ela realmente tem esse significado, que é o ato ou efeito de mover, se deslocar. Mas, dentro do contexto da cultura corporal do movimento, entendemos que o movimento humano não se resume apenas ao simples deslocamento, né, do corpo no espaço, mas sim de todas as manifestações, todas as experiências, e é o que a gente falou agora, né, de como a gente realmente se sente, é como o nosso corpo vai expressar. Então, é esse entendimento mais amplo. Pode avançar, Charles. Agora, pessoal, nós vamos falar um pouquinho, achamos importante trazer, né, relembrar alguns conceitos que são prioridades aí dentro da nossa disciplina de educação física, para a gente ter bem claro. Coloquei para vocês o conceito de saúde, só para ficar claro e esclarecer que a gente não tem mais aquele conceito antigo, né, que saúde seria somente a ausência de enfermidades, né, mas um conceito mais amplo, que é a definição de saúde aí, que engloba o bem-estar físico, mental e social. Então, antigamente, a gente tinha somente a definição de saúde, né, com a nossa época aí de novo, né, galera, professores, que a gente lá viu na nossa formação lá atrás, como ausência simplesmente de enfermidade. Então, a pessoa não está doente, ela está bem de saúde. Isso, né? E hoje, a saúde, ela se enquadra na concepção de qualidade de vida, né?
não só pelo fato de não ter enfermidades, né? Foi o que você falou, físico, bem-estar físico, mental e social. Isso contribui muito para uma qualidade de vida. Então, aliás, assim, a definição de qualidade de vida, né? Quando a gente quase isso. É totalmente isso. Você estar bem fisicamente, mentalmente e viver num ambiente, né, social agradável para você. Então, aí a gente tem essa definição, para ficar claro, a atividade física e exercício físico, que é importante, vocês tiveram isso aí ao longo do ano e ao longo de toda a educação física escolar, a gente sempre procura deixar isso muito claro, qual é a diferença de uma atividade física para um exercício físico. Então, coloquei para vocês, só para vocês, de repente, quando quiserem voltar, mas é lembrar que a atividade física, ela é qualquer movimento que tire você da sua situação do seu estado de repouso, né? Então, ela vai levar a sua frequência cardíaca. Então, qualquer elevação, qualquer atividade física, qualquer movimento que vai levar, vai tirar você da situação, por exemplo, você está num estado de repouso assistindo a televisão ou muito tempo sentado ao computador. Então, você está nesse estado meio que de repouso, e aí quando você realiza qualquer atividade, ao levantar, ao fazer uma atividade doméstica, ao caminhar, né, de repente da sua casa até uma padaria, né, ou até... Cachorro, passear o cachorro. Passear com o cachorro. Então, esses são exemplos de atividade física, né? Ao invés de você, por exemplo, ir de carro, né, até o mercado da esquina, você ir caminhando ou ir de bicicleta, isso é uma atividade física, porque a diferença dela para o exercício, né, o exercício ele é uma subcategoria da atividade física, mas a grande diferença é que o exercício ele é estruturado, né, ele é organizado, ele tem ali o tempo de duração, um grau de intensidade maior. O grau de intensidade estipulado já, você vai fazer o número de repetições, o ritmo. Então, essas são as características do exercício. E supervisionado com o professor de educação física. Supervisionado com o professor de educação física. Bom lembrar. Então, isso é importante. A atividade física não precisa de um profissional, né, para fazer qualquer atividade. Vou dar 2 exemplos. Atividade física, caminhar até o mercado, como a Vanessa falou. Exercício físico, a gente pode pegar qualquer aula aí de uma academia, que seja uma musculação, um spinning, um jumping, dança, aí já parte de uma... Até a corrida, né? Só que não para o mercado, mas uma corrida com tempo determinado, a frequência... Exatamente, a frequência você vai acompanhar a sua frequência, você vai... estipular ali um avanço nesse teu exercício, né, para que você vá ganhando aptidão, condicionamento físico. Então, ele tem esse objetivo, né, de melhorar a tua condição física. A atividade vai levar, a tua frequência também é benéfica, né, se vocês puderem, quando a gente fala de se manter ativo, praticando qualquer atividade física, né? E tendo aí uma prática de atividade de exercício físico, exercício, como o Marquinhos aí, o Anderson estão falando, orientado por um profissional, né? Que vai ter o objetivo de melhorar o teu condicionamento. Né? E que seja prazerosa para você, né? Isso é importante. Prazerosa. A coisa mais importante é você executar, fazer um exercício ou uma atividade física que seja prazerosa para você. Que você se identifique, né? Você se identifique mais, né? Não é porque meu amigo faz e eu não gosto, não. Faz aquilo que é prazeroso para você, que o resultado vai ser infinitamente maior. Essa é a vantagem da educação física, né? Nós temos um leque enorme, então assim, podemos fazer várias coisas. Eu vou fazer um outro tipo de ginástica, ou então eu vou me encontrar na dança, ou seja, eu tenho várias opções aí para manter a qualidade de vida, o meu condicionamento físico, gerando prazer também, né? Não preciso fazer algo. O prazer na prática do exercício físico, da atividade física, ele é muito importante. E vale ressaltar também que nós temos a importância, o exercício físico, nós temos várias características. Mas o prazer de você estar e realizar uma atividade é muito importante. Foi o que o Anderson falou. Eu sempre lembro, né, na minha época, nós não tínhamos esse leque tão grande de exercícios físicos, de atividades físicas, exercícios físicos para realizar. A gente não tinha esse leque tão grande. E acontecia de repente, você estava lá fazendo uma atividade, um exercício físico, e você não era aquilo que você queria, você não tinha sentido, significado. Volta aquilo que você falou lá no começo, Vanessa, de fazer sentido. Poxa, eu estou aqui, importante para a minha saúde, mas eu tenho que ter prazer de estar aqui.
realizar, de fazer. Isso aí é muito importante. Daí a importância dos estudos, né, ao longo dos tempos, de ter essa evolução dentro da educação física, né, dos nossos autores, dos estudiosos e da gente também, profissionais da área, de essa preocupação de estar sempre se capacitando, melhorando, né, essa oferta de atividade física, não só para os alunos, né, para a sociedade de modo geral. Então, antigamente a gente não tinha, né? Sempre trazendo um novo, né? Sempre trazendo esclarecimento, né? Isso aí. Não deixar... Pode avançar, Charles. Então, a gente tem aí a aptidão física, né, como a capacidade de uma pessoa possui de realizar atividades físicas no seu dia a dia, com tranquilidade e com menor esforço. Então, se eu, para realizar minhas atividades domésticas, por exemplo, atividade do meu cotidiano, eu não tenho risco, eu consigo fazer com tranquilidade e sem muito esforço, eu tenho ali uma aptidão física, né, favorável, né, aceitável. Mas ela, quando é relacionada à saúde, eu preciso de outros fatores. Anderson vai falar um pouquinho para a gente, até avancei aqui. Não, tranquilo. Assim, relacionado à saúde, nós temos flexibilidade, resistência aeróbica, força e a composição corporal. Performance esportiva, nós temos agilidade, velocidade e equilíbrio, né? O equilíbrio postural e a coordenação motora. Eu estava até questionando com o Marquinhos aqui, a gente estava conversando antes sobre as aptidões físicas, que elas são passíveis de treinamento, né? Às vezes você nasce com uma boa flexibilidade, mas não tem tanta força. Mas você pode treinar, né, para você alcançar aquela concepção de força. E como nós falamos lá atrás, né, no começo da educação física, eu até queria abordar esse assunto, que hoje eu acho que a gente consegue relacionar quase todas as partes das aptidões físicas dentro da nossa aula de educação física. Anos atrás, na década de 80, a gente não contemplava tanto esse tipo de campo, né? Então, assim, não é porque eu danço que eu tenho mais coordenação que o Marquinhos, porque eu danço, ou mais agilidade. Eu tenho minha coordenação motora na dança, e o Marquinhos tem a dele no futsal. Então, assim, não é que um é mais coordenado que o outro. Eu sou coordenado em um campo e ele é coordenado no outro. Mas o Anderson tem mais flexibilidade, mas o Marquinhos pode treinar a parte de flexibilidade, né, que a gente estava até conversando, né, Marquinhos? Aí que entra o estímulo, né? Entra o estímulo, é a parte, eu acho que é uma aptidão física mais complexa que tem, que é a flexibilidade, porque, assim, a pessoa que não tem muita flexibilidade, ela, soa a camisa para poder ser o mínimo flexível. Eu acho isso. Só ressaltar que o Marquinhos não dança porque ele não treina, tá, Marquinhos? Vai treinar que você consegue coordenação para dança, tá? Se fizer aula comigo, então vai sair bailarino. Eu tô brincando aqui, né, pessoal? Eu tô brincando aqui, mas é só para ressaltar que é treinável, né? São capacidades físicas treináveis. Capacidades físicas treináveis, isso que eu falei no começo. Pontual que o Anderson falou aí. Isso aí, porque você não é que você não consiga, é que às vezes você nasce mais apto a uma coisa do que outra. Mas se aí, você treinar... tem as experiências corporais também, né? Se você treinar e trazer as experiências corporais, como nós falamos no começo, né, não é que você não vai conseguir, você vai conseguir fazer. Mas, exemplo, uma pessoa acaba tem uma aptidão melhor do que o outro, né? Aí tem o princípio de individualidade biológica, que eu quero falar mais na frente. E a inserção do indivíduo na sociedade onde ele vive? Então, será que o Marquinhos, ele cresceu no meio de pessoas, né, que ouviam muitas músicas, que dançavam? Isso é um exemplo, tá, pessoal? Estou colocando para vocês entenderem o que a gente falou lá atrás, né? As experiências que o indivíduo traz de acordo com o convívio social, a sociedade onde ele vive. Então, assim, isso é muito importante que o Anderson está falando aí. As experiências que a gente traz, a bagagem que vocês trazem, quando vocês chegam na escola, a educação física escolar, ela tem a função de aproveitar essa bagagem, né, e ofertar outras experiências para vocês. Então, estou pegando esse link aí, que a gente está falando, brincando aí com essa questão do Marquinhos, mas é importante para a gente ressaltar. E assim, outra coisa que eu prezo muito, né? Eu não consigo, né? Não tem esse lance de não conseguir, você consegue.
É só treinar, é só se esforçar que você consegue, não tem essa. Ah, eu não consigo levantar um peso, vamos treinar para poder levantar o peso. Eu não sou flexível, vamos treinar para ser flexível. Marquinhos, quer falar também alguma coisa? Então, assim, vocês falaram uma coisa muito importante, né? Que é o currículo oculto do aluno. Você trazer as experiências do aluno e, assim, eu sempre presto atenção na característica do aluno, até a própria aula de educação física. Às vezes, em um determinado jogo de arremesso, um aluno ele não tem tanta força, só que ele tem a leitura tática, o posicionamento, ele se posiciona melhor e você coloca ele numa posição, então você tem que entender que isso aqui tem a estratégia do jogo, que a educação física, vamos falar de novo, que nós falamos lá atrás, a educação física como um todo, as características, sempre respeitar as características de cada um. Individualidade, né, que é o Anderson... isso aí. Eu posso dar 2 exemplos em 2 esportes diferentes. Voleibol, nós temos o líbero, que é uma pessoa de menor estatura, com mais agilidade para pegar as bolas. No handball, nós temos o armador, que às vezes também tem menos estatura e é mais ágil, mas mais habilidoso. E mais habilidoso. E exerce uma função importantíssima, né? Nem por isso eles então, assim... Então, não é que um é menos importante que o outro. Todos são importantes. Só que são aproveitados dentro do seu melhor rendimento ali dentro daquela equipe. Pessoal, vamos avançar por causa do horário também, para a gente poder resolver as questões. Pode avançar, Charles, aí no conceito, para a gente não se prolongar. Vamos lá, Charles. Travou. Vamos lá. Aí a gente tem a saúde e a composição corporal. Vou dar uma pincelada aí rápida para a gente conseguir resolver as questões. A gente fala que é muito importante também, que é falar da obesidade e o sobrepeso, né, que acarreta aí a doença, que a obesidade é uma doença crônica, né, caracterizada aí principalmente pelo acúmulo excessivo de gordura corporal, e aí ela tem origem, uma das origens mesmo, aí a má alimentação, uma alimentação desequilibrada, em abundância, o estilo de vida sedentário, né, sem a prática de atividade física ou exercício físico, como a gente falou, e aí a origem, ela tem a classificação, ela se classifica de 2 formas, né, eu coloquei para vocês como origem, de origem endógena e de origem exógena. Então, eu coloquei essa nomenclatura para vocês observarem, porque o Enem, às vezes, ele pega, né, com esse tipo de classificação e vocês ficam, às vezes, o aluno fica perdido sem saber. Então, a obesidade de origem endógena, eu coloquei para vocês aí, quando o problema é causado por questões genéticas, né, ou por uso de medicamentos, devido a alterações hormonais. E a exógena é um excesso de gordura resultado de um estilo de vida sedentário, né, com a má alimentação e por fatores psicológicos, né? Então, assim... A gente vai falar, são 2 doenças que andam juntos, né? Obesidade e a depressão. Então, assim, são 2 coisas que andam juntas. Às vezes a pessoa desencadeia a comer muito por estar depressivo, que dizem que são as doenças do século, né? Exatamente. E aí, no caso que o Anderson está falando, entra na abordagem, a origem exógena, né, que acaba desencadeando esses fatores psicológicos. Pode avançar, Charles. Então, aí a gente tem, ainda dentro de composição corporal, vocês veem que é um tema muito amplo, né? A gente tem a imagem corporal, né, no caso da imagem corporal, é a representação mental que cada indivíduo faz de si próprio. Então, isso aí, pessoal, só para vocês terem uma clareza, quando a gente se olha no espelho, essa imagem que eu vejo, né, só que eu tenho essa clareza mental, eu, Vanessa, não é a mesma que o Marquinhos vê da Vanessa, né? Então, quando eu tenho essa minha imagem corporal distorcida, eu posso ter aí alguns prejuízos, alguns transtornos, como eu coloquei aqui de exemplo, a anorexia, né, que é um distúrbio alimentar, que leva a pessoa a uma obsessão pelo peso, né, para estar sempre abaixo do peso, e é interessante frisar, como a gente está falando da imagem corporal, representação mental, essa pessoa com anorexia, ela não consegue enxergar que ela já está muito abaixo do peso, ela se vê sempre além do seu peso, ou seja, é a imagem corporal dela que ela tem distorcida de si mesma, né? Então, aí, o que pode levar, no caso, esse consumo, essa obstinação por um peso abaixo do ideal, a característica realmente é o peso
abaixo. Às vezes, muitas pessoas em quadros de anorexia, elas praticam também atividade física em excesso, sem que a família saiba, outras pessoas saibam, por essa imagem distorcida, de achar que está sempre acima do peso. Então, elas procuram ficar, e quando entra dentro desse distúrbio, elas se mantêm muito abaixo do peso, o que é prejudicial aí para todo o funcionamento do organismo. A gente tem a bulimia, que é um transtorno também alimentar, né? É um transtorno alimentar como a anorexia, mas as características já são diferentes, né? Caracterizado por essa compulsão pela alimentação, então, onde a pessoa se alimenta compulsivamente, e ela se dá em 2 momentos. Ela tem a compulsão, onde ela vai comer, né, em abundância, e em segundo momento, ela tem ali o arrependimento, e aí é onde ela recorre a faz uso de alguns, como é que eu vou dizer, perdi a palavra aqui, a gente vai recorrer a algumas coisas, não é métodos, é alguma coisa para ela poder... alguns métodos aí, exatamente, para se livrar daquela ingestão. Eu perdi a palavrinha, vocês me perdoem aí, mas ela vai recorrer ao vômito, né, provocar o vômito para eliminar aquela alimentação toda que foi ingerida, vai recorrer ao uso de laxantes, né, para eliminar, e com isso o corpo ele não faz absorção de nenhum nutriente, apesar de já ser uma alimentação desequilibrada, né, recorrente aí de uma compulsão, e aí ele tem também esse déficit aí alimentar. A vigorexia, pessoal, não é um transtorno alimentar, eu coloquei para vocês, ela é uma insatisfação, já é um transtorno psíquico, né, é uma insatisfação corporal, que se caracteriza pela preocupação excessiva com o corpo, e aí resulta numa prática exaustiva da atividade física, né, que também é prejudicial. Então, quando eu tenho uma prática exacerbada, a prática da atividade física exacerbada, ela também é prejudicial para a minha saúde. Então, esses 3... Pode falar, Ana. Lembrando que a musculatura precisa descansar, né, gente? E não respeita isso. Exatamente. E não respeita isso. Né? No caso da vigorexia... Já vi vários casos, isso é sério, muito sério. E são transtornos que exigem tratamento, são tratados como doenças mesmo, como patologias que exigem um tratamento, uma atenção da família, diante desse indivíduo, todos esses transtornos, pessoal, são ocasionados lá em cima, dentro desse conceito de imagem corporal. Então, para vocês terem noção de quanto é importante, e o Enem ele traz muitas questões voltadas para esse assunto, é importante vocês terem em mente a característica de cada um desses transtornos, né, para realizar essas questões. Pode avançar, Charles. Não, e antes de falar o outro slide, é importante ressaltar, Vanessa, a atenção que nós temos que ter perante essa imagem corporal, porque às vezes a pessoa está já com bulimia ou anorexia, ou mais anorexia, né? E não se dá conta disso. Então, até para os próprios alunos observarem se deve ter algum amigo, se tem algum parente, algum familiar com esse tipo de comportamento. Eu acho que é importante também a gente frisar muito isso. Muito importante. Quando falo disso, eu sempre lembro, né, quando a gente vê alguma foto de anos atrás da gente, a gente fala assim, nossa, como eu estava magra, e nessa época eu me achava gorda, né? Um exemplo, assim, o pessoal que está em casa, né, de repente os familiares, aí, os pais, vão pensar, quando você vê uma foto muito antiga sua, você fala assim, caramba, ou não, ou quando você fala, nossa, eu era gorda, assim, eu nem pensava, né, nem me achava. Então, essa distorção da imagem corporal, né, que a gente tem, e mesmo não sendo num grau tão grave quanto para chegar a esses transtornos, a gente tem que se policiar bastante com relação a isso. Aí a gente tem aí, dentro de composição corporal ainda, os suplementos alimentares e os anabolizantes, que também são assuntos de Enem. Anderson vai falar um pouquinho sobre isso? Os suplementos alimentares, né, como já diz aqui o texto, né, uma substância para complementar e fornecer nutrientes e vitaminas, minerais, fibras e ácidos graxos e aminoácidos para o corpo. Ou seja, você está fazendo uma suplementação, é uma coisa para acrescentar no que você já está fazendo, na sua dieta, sendo para emagrecer ou para uma dieta para ganhar um pouco de peso, né? Os anabolizantes, eles são usados de 2 formas, né? Tem pessoas que precisam tomar suplementos anabólicos por alguns déficits no organismo e outras pessoas tomam, né, para poder ter um ganho maior de musculatura, né,
Geralmente, esses suplementos anabólicos são à base de testosterona, né, que é um hormônio masculino. Então, exemplo, o homem que toma sem prescrição médica, né, um anabolizante à base de testosterona, ele vai produzir testosterona em dobro, né? Aí onde tem as espinhas, às vezes tem muita sudorese, e as mulheres, né, quando tomam um nível muito acima de testosterona, também sem a prescrição médica, eu tomo o complemento anabólico, né, ficam com a voz um pouco mais grossa, aparece alguns pelos na face, né? Então, assim, tem casos que é preciso tomar o anabolizante porque você tem deficiência e precisa tomar, e tem outros casos que não precisam tomar, que as pessoas tomam por conta própria. Voltando ao nosso caso dos suplementos, eu também queria brincar um pouquinho sobre o princípio da individualidade biológica, né? Que a gente também estava conversando antes, né? Isso para o treinamento e para o suplemento. Isso é uma dica que eu estou dando aí para a galera aí. O que é bom para mim de suplemento não é bom para o Marquinhos e não é bom para a Vanessa. Então, assim, eu não posso prescrever um suplemento para o Marquinhos, o mesmo suplemento que eu tomo para o Marquinhos e para a Vanessa, porque o corpo vai reagir de forma diferente, né? Isso não só em suplementos alimentares, mas isso em treinamento também, porque cada corpo, cada organismo, ele reage de forma diferente. Ele nunca vai reagir de forma igual, entendeu? Então, assim, suplementos alimentares é bom, vamos tomar prescrição médica, um nutricionista, um acompanhamento de um profissional para que você consiga tomar o certo e fazer uma alimentação correta, né? Não tomar aí de forma desordenada, como muitas pessoas fazem, né? Isso aí. E até alguns suplementos simples, né? Tem pessoas que às vezes fazem suplementação de vitamina e aquilo fica em excesso no organismo, e quando, na verdade, na dieta dela, ela já tem essa suplementação. É importante também. A base dos suplementos alimentares, né, alguns que eu conheço, é muito à base de sódio. Então, assim, se a pessoa tem uma produção um pouco maior de sódio no organismo e não sabe, ela vai produzir aquele sódio 1000 vezes mais. Então, assim, pode acarretar em cálculo renal, pode, entendeu? Então, uma série de fatores aí. Uma série de fatores. Como você não faz o acompanhamento e você não sabe se aquele suplemento é correto para você, né? Mas não vai aparecer agora, mas daqui a uns anos vai aparecer com certeza. Então, assim, a dica é sempre procurar uma ajuda de profissional para poder estar ingerindo algum tipo de suplemento. Ok. Vamos avançar aí, Charles. Estou olhando a hora ali para a gente não passar. O Marquinhos vai falar um pouquinho aí para a gente elencar aí, de forma geral, os benefícios da atividade física. Os benefícios da atividade física, não exige só um benefício físico para a atividade física. Nós temos o benefício mental, físico e social. Nós temos, né, vários tipos de benefícios, como manutenção do peso ideal, autoestima, enfim, existem vários benefícios da atividade física. Nós vamos falar mais à frente sobre fazer uma relação do benefício da atividade física e do exercício físico com a pandemia, com a Covid. Porém, eu sempre gosto de ressaltar e falar, sempre falo isso assim para os meus alunos, para todo mundo, que sempre, familiares e amigos que sempre me perguntam sobre o exercício físico, que, primeiro, nós temos que procurar atividade e exercício físico e saber o porquê nós estamos fazendo, saber o nosso objetivo. E o que o Anderson falou antes, relacionar o prazer com a prática do exercício, da atividade. E aí nós teremos inúmeros benefícios, como eu já falei, manter o peso ideal, melhorar o metabolismo, melhorar a musculatura, tem o benefício social, que é a socialização,
E o benefício mental. Mas o benefício mental, Vanessa, eu vou deixar para falar mais à frente, porque eu quero falar sobre, sobre um exemplo meu. Ótimo. Eu coloquei para vocês, né? Só listei aí vários benefícios aí no slide. No caso dos idosos, o fortalecimento muscular e a melhora do equilíbrio na atividade. Às vezes a gente tem temas relacionados à terceira idade, o envelhecimento no Enem. No campo da saúde mental, aí que o Marquinhos vai se aprofundar mais à frente, também tem os benefícios que reduz as chances de desenvolvimento de demências, de depressão, ansiedade e diminui os níveis de estresse, que a gente vai relacionar com a pandemia. Pode passar, Charlie, por favor. Então, aí a gente tem... Pode falar, Marquinhos. Então pessoal, foi o que nós falamos, né? Até o Anderson falou sobre as capacidades, as valências físicas, treináveis, relacionadas à saúde. A atividade física melhora a flexibilidade, força, agilidade. Eu estava conversando com eles antes e eu tive contato com todo mundo do colégio, mas com o pessoal da educação física, quando tinha nossas reuniões, que essa pandemia, né, que nós estamos vivendo ainda, o exercício físico, a atividade física, teve um grande benefício mental para mim, muito mental. Eu, com a prática de exercício físico na minha casa, fiz adaptação, igual nós fizemos vídeos das nossas aulas para vocês, um vídeo adaptado, com material adaptado. Isso trouxe, assim, muitos benefícios mentais para mim. Melhorou minha ansiedade. Eu tava em casa, foi um exercício físico que me fez direcionar o meu trabalho. Eu encontrei no exercício físico, na prática de atividade física, a simples corrida em volta da minha casa, dentro do meu quintal. Através dessa corrida, do meu exercício, de uma flexão, enfim, do exercício adaptado de bíceps, de uma forma geral, eu encontrei, né, na atividade física, estou encontrando ainda, na pandemia, direcionamento para o meu trabalho, e vou além, para a minha vida. Foi onde encontrei um sustento para me organizar, porque, assim, às vezes, nós como um todo, sociedade, nós vemos, nós só conseguimos enxergar os benefícios da prática de exercício, só o benefício físico. Mas como nós falamos lá da cultura corporal do movimento, a atividade, o exercício, nós temos que analisá-la como um todo, o benefício como um todo. Então, assim, eu falei para a Vanessa e para o Anderson, poxa, quando chegar nessa parte eu quero falar, porque eu encontrei, né, no exercício, na atividade que eu fiz em casa, adaptada, como vocês fizeram, com nossos vídeos de aula, um direcionamento para me organizar no trabalho e na vida. Então, a gente realmente deixou aí, o Marquinhos queria dar esse depoimento dele, ele falando que dos níveis de ansiedade, né, que ele tem, que é muito de nós, quem já era ansioso, né, acho que com a pandemia isso se agravou. Se agravou muito. Exatamente. Eu coloquei, falando disso aí, pessoal, estou ouvindo muito bem aqui, atividade física, eu coloquei um slide e coloquei esse texto, porque a gente não tem questões, né, anteriores relacionadas à pandemia, obviamente, porque é tudo muito novo, então a gente não sabe, a gente está aqui só especulando, né, que é um tema muito provável, que vai cair, não só no, né, pode cair não só no caderno de códigos e linguagens, não só nas questões de educação física, como redação, ou dentro da disciplina de português, ou também, como também na área de ciências, né? Então, assim, ele pode ser abordado em qualquer parte aí do caderno de vocês do Enem. Então, é importante, só que dentro da área de educação física, a gente tem que ressaltar que a educação física, nesse momento, ela teve um papel importantíssimo na pandemia. Se a gente parar para analisar o indivíduo dentro da sua rotina normal, diária, né, desde do acordar, em que ele se movimenta, ele vai para o trabalho, ele se movimenta, vai para a escola, e todos, se vocês pararem um pouquinho aí, alunos em casa, e refletir toda a rotina de um único dia de vocês, na rotina antiga, né, antes da pandemia, a gente percebe
que de um dia para o outro reduziu-se para mais da metade, né? A quantidade de queima calórica desse movimento, dessa atividade. As pessoas tiveram que se reinventar, se readaptar, como a gente falou antes, né? Trazer todo aquele conteúdo que você fazia externamente para poder fazer dentro da sua casa. Exatamente. Então, assim, você parou e não teve uma preparação para isso, né? O nosso corpo, ele sofreu essa alteração muito abrupta, muito rápido, e aí a necessidade da adaptação. E aí muitas pessoas falam assim, mas e agora? Fechar a academia, porque eu malhava na academia, ou eu fazia escolinha de futebol, como é que vai ser agora? Então, a importância desse conhecimento, daí o papel da educação física escolar, de trazer essa importância, como a gente falou lá no primeiro slide, da prática da atividade física com autonomia, ou seja, se você tem esse conhecimento, né, a pessoa adulta, no caso, ela tem esse discernimento de praticar alguma atividade física, ela já sabe da importância, que ela tem que se manter ativa e dos benefícios disso para a vida dela, né, e principalmente nesse momento de pandemia, onde eu tive uma redução drástica de queima calórica, mas de repente a minha ingestão calórica ela não foi reduzida, pelo contrário, né? Pelo contrário. Pelo fato da pessoa ficar mais ansiosa. Não, né? E o tempo em casa, né? E o Netflix, né, crianças? E o Netflix em casa, e os filmes e as séries, porque o aluno, né, reduz ali, ele fica muito tempo diante do computador, né? Não só o aluno, o estudante ou os trabalhadores de modo geral, nós, professores, que ficamos nessa rotina do home office. Então, assim, muito tempo diante de uma tela, né, qualquer que seja, então a gente fica nesse estado, né, de repouso, e o tempo de atividade, né, de saída desse repouso é muito curto, é o levantar até a cozinha, ou de repente as atividades também cotidianas em casa, e para alguns foram reduzidas, né, no momento em que você tem que trabalhar dentro de casa, as outras atividades domésticas, né, se reduziram, de alguma forma, para alguns ampliaram, né, para quem tinha uma ajuda em casa de alguma ajuda externa, né, de serviço doméstico, então que nesse momento se absteve disso por conta da pandemia e do isolamento, então ele teve que ainda acrescentar essa atividade. Ok, essa pessoa até tem esse ganho a mais, né, pelas realizações das atividades domésticas, mas como é que eu mensuro isso? Como é que eu consigo analisar se eu estou tendo uma ingestão ali calórica, se eu estou queimando na mesma proporção? A gente consegue perceber, né, e analisar que muitas das vezes, a maioria, né, dos casos, não, a gente não consegue ter essa queima proporcional. E com isso a gente tem um acúmulo de gordura corporal, o aumento do tecido adiposo, né, o acúmulo não só nas regiões que a gente mais comuns, como o abdômen, glúteo, mas também nas vísceras, né, o que se torna muito mais grave. Então, nesse sentido que a gente quer que vocês pensem quando, se por acaso, né, o Enem trouxer a relação com a pandemia, ter todas essas análises na cabeça. O que aconteceu desde o início? O que aconteceu no momento que eu tive que me colocar em isolamento, que a minha rotina diminuiu, minha queima calórica diminuiu, mas a minha alimentação, né, a minha adição calórica, né, a minha alimentação aumentou. Eu passei a ingerir mais calorias, então fazer essa análise diante dessa temática é importante. Até, de repente, para vocês concluírem uma redação, né? Não sei como é que o pessoal de língua portuguesa, não sei se abordou isso, como é que abordou, mas dentro desse aspecto cabe essa análise. Pode avançar, Charles. Aí, a gente ainda dentro da pandemia, eu coloquei só um texto que vocês quiserem voltar depois para ajudar aí vocês a ter, né, material. Além disso, o fato de ficarmos parados, muitas vezes nos alimentando inadequadamente, como a gente favorece o ganho de peso, aumento de pressão arterial, da glicose, né, dos lipídios no sangue, o que aumenta o risco de doenças cardiovasculares e metabólicas, como a hipertensão, o diabetes, os quais têm sido associados a pior prognóstico em pacientes idosos acometidos pela Covid. Eu trouxe até no texto anterior, eu esqueci de ler, mas depois se vocês quiserem dar uma lida, que no início da pandemia já se observava isso, né, nos óbitos, na sua grande maioria eram de corpos de pessoas obesas, né? Exatamente.
Então, assim, como tudo é muito novo, os estudos são, né, são recentes, mas essa é uma característica marcante. E também o aumento do número de infartos, de pessoas infartando, de pessoas mais jovens também infartando. Então, exatamente. Então, essas doenças, né, cardiovasculares, fiquem atentos, porque elas estão diretamente relacionadas ao acúmulo de gordura corporal, né? Então, nesse momento de pandemia, esse é um fator que aumenta quase 100%. Consideravelmente, né? Então, a gente tem que ficar... Assim, é muito mais fácil ganhar do que perder. Com certeza, né? O respiro já está ganhando. Respirou, está ganhando. Perder tem que suar a camisa. Isso aí. Então, ficar atento a esses fatores, ter em mente essas considerações para na hora de realizar a análise de vocês. Então, agora vamos rapidinho para a parte de resolução das questões. Pode avançar. Vamos tentar aí ser mais sucintos na resolução para a gente não tomar aí muito tempo. A gente tem aí a primeira questão, né? Eu vou dar uma lida aqui com vocês. O texto da primeira questão falando sobre obesidade causa doença. A obesidade tornou-se uma epidemia global, segundo a Organização Mundial de Saúde, ligada à Organização das Nações Unidas. O problema vem atingindo um número cada vez maior de pessoas em todo o mundo, e entre as principais causas desse crescimento estão o modo de vida sedentário e a má alimentação. Segundo um médico especialista em cirurgia de redução de estômago, a taxa de mortalidade entre homens obesos de 25 a 40 anos é 12 vezes maior quando comparada à taxa de mortalidade entre indivíduos de peso normal. O excesso de peso e de gordura no corpo desencadeia e piora problemas de saúde que poderiam ser evitados. Em alguns casos, a boa notícia é que a perda de peso leva à cura, como no caso da asma, mas em outros, como o infarto, não há solução. Então, esse é o texto da primeira questão que a gente trouxe para vocês. Pode avançar, Charles. Então, a gente tem aí, o texto apresenta uma reflexão sobre a saúde e aponta o excesso de peso e de gordura corporal dos indivíduos como um problema relacionado ao... Agora a gente vai resolver com vocês aí. Vai, Marquinhos, você queria... Não, assim, em todas as questões nós temos que ficar atento com as pegadinhas, né? E ver o que o texto pede, tá? Nós podemos analisar aqui a letra A, o padrão estético, pois o modelo de beleza dominante na sociedade requer corpos magros. Realmente, nós temos que sempre parar para pensar nesse padrão de beleza imposto pela sociedade e pela mídia. Tá? A gente tem que sempre prestar atenção nisso. Só que não é o que o texto pede. Não é a reflexão do texto. Então, fiquem atentos nesse enunciado da questão. Então, pode falar. Botar uma colocação, né? Sempre o Enem, ele preza a saúde e não o padrão estético. Então, assim, de repente, quando tiver esse tipo de questão, vocês sempre tentem analisar pelo fator saúde e não pelo fator de padrão estético. Então, assim... A não ser que seja uma crítica, né? Um texto crítico, ele vem trazer... Se não for um texto crítico, você sempre analisa pelo fator da saúde, que aí você já consegue estar eliminando algumas opções aqui. Vai lá, Marquinhos. A B, equilíbrio psíquico da população, pois esse quadro interfere na autoestima das pessoas. Realmente, interfere. Volto lá ao meu relato sobre o exercício, sobre a atividade na pandemia. Só que também não é o enfoque do texto. Mas, tá vendo? De repente, vocês estão resolvendo a questão, chegam lá e essa aqui. Não, mas não é o enfoque do texto. Não é o que o texto pede. É um benefício do exercício físico? Mas não é o enfoque do texto. A C, quadro clínico da população, pois a obesidade é um fator de risco para o surgimento de diversas doenças crônicas. Essa aí tá legal, mas vamos ver as outras, né, pessoal? Mas essa aí é uma alternativa... Tá até meio em destaque, né? Ficou aí. Gente, nossa, ficou um destaquezinho ali na letra. Eu tentei fazer um suspense, mas vamos embora. Não deu, vamos mas eu acho que o importante, pessoal, a gente sempre analisar questão por questão, porque, por exemplo, nós vimos já uma questão que se fosse uma crítica ao padrão de beleza imposto, a letra A estava legal.
A letra B tem a ver com o benefício do exercício. Tem a ver, mas só que não é o enfoque do texto. Aí a C eu já li. Aí a D, preconceito contra pessoas, contra a pessoa obesa, pois ela sofre discriminação em diversos espaços sociais. Desempenho na realização de atividades cotidianas, pois a obesidade interfere na performance. Tá, mas não foi o enfoque do texto também. O texto falou sobre doenças, deu até um dado lá dizendo de quantos homens morrem. Isso aí. Deu um dado matemático. Então, a gente sempre prestar atenção no texto e nas palavras-chave. E a questão certa, como ia ter o suspense, né? É a letra C. É a letra C, porque está aí ressaltado um pouquinho. Então, assim, quando o Anderson falou ali, isso que eu ia ressaltar para vocês. Fiquem atentos, o texto, ele coloca lá que o texto apresenta uma reflexão sobre saúde, então ele está se referindo ao texto, né, de composição corporal. O texto, ele trouxe dados, ele trouxe números, né? Então, ele apresentou um quadro clínico da população. Então, é isso. Então, na hora de analisar as questões, é isso que eu ia falar para vocês. Todas as alternativas, elas têm coerência, elas estão corretas, mas não é referente ao texto, né? Então, essas são as pegadinhas da educação física. Eu até sublinhei uma parte aqui que diz que estão no modo de vida sedentário e má alimentação. Aí já te dá uma dica de todo o padrão de quadro clínico. Aí, quando fala lá do nível de homens obesos de 25 a 40 anos, aí já te dá também outra opção. Junto com a taxa de mortalidade, então ele está te dando então já te dá um quadro. Uma questão de interpretação. Vamos passar para a segunda questão, Charles, vamos lá. Então aí a gente tem, tanto os Jogos Olímpicos quanto os Paralímpicos são mais que uma corrida por recordes, medalhas e busca de excelência. Por trás deles está a filosofia do Barão Pierre de Coubertin, fundador do movimento olímpico. Como educador, ele viu nos Jogos a oportunidade para que os povos desenvolvessem valores que poderiam ser aplicados não somente ao esporte, mas à educação e à sociedade. Existem atualmente 7 valores associados aos Jogos. Os valores olímpicos são a amizade, a excelência e o respeito, enquanto os valores paralímpicos são a determinação, a coragem, a igualdade e a inspiração. Então, a gente tem aí, eu coloquei até embaixo, na outra eu nem falei, né, essa questão do Enem 2018, então, acho que ficou valores para toda vida, acho que ficou, não, aqui tá certo, é o tema do texto, vamos avançar aí, Charles, eu achei que ficou a formatação. A primeira questão também é do Enem 2018, Vanessa. Então, só para essa questão que o Marquinhos solucionou aí, analisou com vocês, foi do Enem 2018 e essa também. Então, no contexto das aulas de educação física escolar, os valores olímpicos e paralímpicos podem ser identificados quando o colega, aí a gente tem a letra A, procura entender o próximo, assumindo atitudes positivas como simpatia, empatia, honestidade, compaixão, confiança e solidariedade, o que caracteriza o valor da igualdade. Então, vamos analisar aí a primeira, a letra A, ele vem ali relatando uma por uma, né, as qualidades, as atitudes positivas, e no final ele conclui dizendo que caracteriza o valor da igualdade. Então, se a gente for destrinchar, né, as questões, isso não é o conceito de valor de igualdade. Então, ele procura entender o próximo, ele assumindo atitudes positivas como simpatia ou empatia, isso não é conceito de valor de igualdade. De amizade. Marquinhos, não dá dica agora, mas então, a gente tem uma letra B, e essa concepção, Vanessa, está lá nas competências e habilidades número 11. Se a galera focar lá nessa habilidade número 11, tira de letra aqui essa questão aqui. Para você ver que tudo tem relação. Então, vamos lá. Faz com que todos possam ser iguais e receber o mesmo tratamento, assegurando a imparcialidade, oportunidades e tratamentos iguais para todos, o que caracteriza o valor da amizade. Então, percebam, né? Isso não é o que caracteriza o valor da amizade. Então, ele trocou ali os conceitos, né? O da letra A seria o valor da amizade, e o da letra B seria o valor da igualdade. Então, vejam a confusão, a pegadinha que ele traz para vocês. Então, às vezes, vocês veem aí um monte de palavrinha bonita, né? Ajuda o próximo, né? E tem atitudes positivas,
e isso confunde, então tem que ter bastante atenção. A letra C, dá o melhor de si na vivência das diversas atividades relacionadas ao esporte ou aos jogos, participando e progredindo de acordo com seus objetivos, o que caracteriza o valor da coragem. Então, analisem, né, a cara do Anderson, já dá o valor assim na vivência das diversas atividades, né? Então, essa aí, se eu estiver bem focado lá na habilidade, eu já não marcaria essa. Né? Então, assim, eu tenho ali, dá valor assim na vivência das diversas atividades relacionadas ao esporte, isso aí caracteriza valor de coragem, gente? Não, então a gente vai lendo e analisando. Na letra D, manifesta a habilidade de enfrentar a dor, o sofrimento, o medo, a incerteza e a intimidação nas atividades, agindo corretamente contra a vergonha, a desonra, o desânimo, o que caracteriza o valor da determinação. Então, aí a gente vai analisar um por um. Manifesta a habilidade de enfrentar a dor, né? O sofrimento e o medo, a incerteza, a intimidação das atividades, agindo corretamente contra a vergonha. Né? Então, assim, a gente percebe aí, não é o valor total da determinação, porque ele coloca ali intimidação nas atividades. Né? A intimidação nas atividades é um valor de determinação, no momento que ele se intimida, então também não é essa questão, mas ela confunde. Tá? E não parte de um valor olímpico e paralímpico. Se for você tem que... Não, é porque ela coloca ali a questão da determinação. Então, você tem que ir um por um para eliminar. Letra E, inclui as suas ações, em suas ações o fair play, o jogo limpo, a honestidade, o sentido positivo de consideração por outra pessoa, o conhecimento dos seus limites, a valorização da sua própria saúde e o combate ao doping, o que caracteriza o valor do respeito. Então, pessoal, analisando as questões, essa daí seria a questão correta. Quando a gente estudou lá, quando vocês viram a questão do fair play, né, que a gente fala do jogo limpo, algumas pessoas estranham o doping lá embaixo, mas o doping, ele está nessa questão do fair play. Relacionado ao fair play. Por quê? Se o fair play ele traz esse sentido de jogo limpo, de igualdade, no momento que um dos competidores utiliza desse artifício, né, do doping, para melhora do seu desempenho, já não tem aí mais uma condição de igualdade, jogo limpo. Então, essa questão aí, o aluno tem que tomar cuidado, porque se você pegar a letra A, ele só foi o que você falou, Vanessa, essa questão tem uma pegadinha, ele só trocou só as características, todas as características estavam lá no texto, só que só o finalzinho... Ele só trocou o final. Exatamente. Pode avançar, Charles, para a gente... Então, aí a gente tem do Enem 2018 também, a gente teve 2 textos nessa questão. O primeiro texto é esse aí, que eles falam, aqueles que pensam que não tem tempo para fazer exercício, mais cedo ou mais tarde serão obrigados a ter tempo para as doenças. Avança aí, Charles. O texto 2, então observe aí, ele meio que dá um aviso, né? No texto 2, imaginemos um cidadão residente na periferia de um grande centro urbano que diariamente acorda às 5 para trabalhar, enfrenta em média 2 horas de transporte público, em geral lotado, para chegar às 8 ao trabalho, termina o expediente às 5 e chega em casa às 19 para, aí sim, cuidar dos afazeres domésticos, dos filhos, etc. Como dizer a essa pessoa que ela deve praticar exercícios, pois é importante para a sua saúde? A probabilidade... como ela irá entender a mensagem da importância do exercício físico? A probabilidade de essa pessoa praticar exercício regularmente é significantemente menor que a da pessoa de classe média alta que vive em outra realidade. Nesse caso, a abordagem individual do problema tende a fazer com que a pessoa se sinta impotente e não consiga, em não conseguir praticar exercícios e, consequentemente, culpada pelo fato de estar sedentária. Então, pode avançar, Charles. Vanessa, já entra o social, já falou de classe, já entra o social, e já entra como é que você vai trazer sentido e significado para uma pessoa, né? Para essa pessoa, dentro dessa realidade, como ela enxerga essa relevância, né? Então, isso aí, Marquinhos. Aí a gente tem lá o segundo texto que propõe uma reflexão sobre o primeiro, acerca do impacto da mudança no estilo de vida na saúde, apresenta uma visão, então percebam, ele coloca aqui no enunciado que o segundo texto tem uma reflexão em cima do primeiro. Então,
Então, o primeiro é como se fosse um aviso, ei, ó, você não vai fazer atividade física, então espera que daqui a pouco você vai ter que tratar de doença. Então, como se, ele tá dando um aviso ali. E aí o segundo traz essa reflexão. Como que eu vou dizer isso para uma pessoa que vive numa realidade completamente sobrecarregada, uma realidade diferente de vida, né? Uma realidade mais precária, no sentido, né, de ter tempo para a realização de atividade. Então, ele traz essa reflexão. Então, aí o tema, o que a questão pede? Né? Ele traz uma reflexão sobre o primeiro texto, acerca do impacto de mudanças no estilo de vida na saúde, apresenta uma visão, daí a gente tem a letra A, medicalizada, que relaciona a prática de exercícios físicos por qualquer indivíduo à promoção da saúde. Então, os meninos querem comentar? Eu acabei atropelando, nem vi aqui. No segundo, nem no primeiro texto e nem no segundo texto, ele fala em relação a medicamentos, prescrição médica sobre o exercício físico. Então, essa questão, pessoal, a gente já descarta. Analisem que todas as questões, nós temos aí as 5 opções, vocês sempre vão ficar entre duas, né? Espero eu, né, pessoal? Com conhecimento de vocês vão ficar sempre entre duas questões que, ao analisar ali minuciosamente, vocês vão chegar à questão verdadeira, a questão correta. E sempre dando aquele link, né? Que a prova preza o estado de saúde. Então, se você está tendo um uso de medicamento, eu já descartaria essa parte. Então, mas aí o texto ele não fala disso, ele não fala de medicamento. Então, aí a letra B, ele tem ali uma visão ampliada que considera os aspectos sociais intervenientes na prática de exercícios no cotidiano. Então, essa questão já levanta um alerta. É uma visão ampliada que ele está considerando os aspectos sociais, né? Então, fica alerta nessa questão. Vamos deixar essa questão aí de lado, um pouquinho esperando. A letra C, ele tem uma visão crítica que associa a interferência das tarefas de casa e sedentarismo do indivíduo. Ele tem essa reflexão crítica, associa essa interferência da tarefa, falou em algum momento, né, que ele não faz por conta das tarefas de casa, porque ele é sedentário? Não, ele não fez essa análise. D, ele é uma visão focalizada que atribui ao indivíduo a responsabilidade pela prevenção de doenças, ou seja, o segundo texto, né, ele traz essa visão focalizada, que ele está dando essa responsabilidade para o indivíduo. Não, essa foi a visão do primeiro texto, né? Então, o primeiro texto focalizou, olha, se você não fizer atividade física, você vai ter que cuidar de doença. Então, essa visão não é a visão do segundo texto. Então, a letra E, geracional, né, que preconiza a representação do culto à jovialidade, nem um pouco, né, pessoal? Ele nem trouxe essa reflexão, nem falou do culto aí do corpo por um corpo mais jovem, um corpo no padrão, ele não falou sobre isso. Então, a questão correta nessa daí seria a visão ampliada, a letra B, que ele, no momento que você tem o texto 1 jogando essa responsabilidade para o indivíduo, né, que se ele não fizer atividade física, ele daqui a pouco vai ter que tratar de doença, o segundo texto ele vem com a visão mais ampliada. Mas espera aí, como é que uma pessoa dentro dessa realidade, né, como é que eu vou fazer essa pessoa entender? Então, ele considera os aspectos sociais intervenientes na prática. Ou seja, os meus aspectos sociais interferem, né, na minha prática de exercícios. Exatamente, no exemplo que o texto trouxe, a pessoa, você vê a rotina de horário dela, chega ao final do dia ainda, chegando a casa com um monte de atribuições, onde ele encontra... Onde vai se encaixar a atividade física aí nesse horário. Exatamente, então, ele traz essa reflexão associando aí aos aspectos sociais. Na verdade, devagar a gente consegue ir analisando. Pode falar? Na verdade, o texto 2 vem confirmar tudo que nós falamos do sentido e significado da realização de alguma coisa. O texto 2 diz, como é que você vai trazer para esse cara que ele mora na periferia? Ele pode dar um exemplo do nosso bairro. Quem trabalha em Niterói, por exemplo, que vai de condução, ele demora mais de 2 horas para chegar no trabalho e para voltar. E aí, onde ele vai encontrar o exercício físico, a prática? Que é a realidade da maioria, né, dos brasileiros, essa realidade. Então, o significado desse cara, a prática do exercício. Como você trazer esse cara para realizar o exercício? Isso aí é uma boa reflexão.
Então, isso também tem nos critérios lá que a gente falou no início, que é abordado dentro da nossa área, que é relacionar a atividade física aos aspectos sociais, né? Então, isso também é para vocês entenderem como que o Enem traz, né, o formato que ele traz essas questões. Se a galera compreender as competências e as habilidades, consegue identificar legal a questão certa. Então, pode avançar, Charles. Então, a gente tem a questão 4 do Enem de 2019, né? Educação... Opa! Saiu. Então, aí, educação para a saúde mediante programas de educação física escolar. Então, a educação para a saúde deverá ser alcançada mediante interação de ações que possam envolver o próprio homem mediante suas atitudes frente às exigências ambientais representadas pelos hábitos alimentares, estado de estresse, opções de lazer, atividade física, agressões climáticas, etc. Dessa forma, parece evidente que o estado de ser saudável não é algo estático. Pelo contrário, torna-se necessário adquiri-lo e construí-lo de forma individualizada, constantemente ao longo de toda a vida, apontando para o fato de que saúde é educável e, portanto, né, no caso ele está errado, portanto, deve ser tratada não apenas com base em referências de natureza biológica e higienista, mas, sobretudo, em um contexto didático-pedagógico. Então, pode avançar, Charles. A gente tem aí, ó, a educação para a saúde pressupõe a adoção de comportamentos com base na interação de fatores relacionados a... Vamos lá, meninos? Querem fazer? A questão, a letra A. Pode falar, Marquinhos, vai você. A letra A, adesão a programas de lazer. Isso aí é importante, gente, você aderir a programas de lazer. O lazer é muito importante para todos nós, né? Só que foi o que o texto pediu, ele falou só sobre o lazer, ter lazer, e é bom falar em lazer, que o lazer é papel da educação física, você ter lugar para praticar, para ter o lazer, para contribuir com o lazer. Essa palavra do lazer é muito ampla, mas não é o nosso enfoque agora, não. Então, vamos lá. Questão 2. Opção por dietas balanceadas. Tem a ver com saúde, dieta balanceada. Tinha no texto, estava no texto, falou sobre dietas, falou sobre alimentação, só sobre isso? Não. Então, vamos pular para C. C, constituição de hábitos saudáveis. Essa aí é uma questão que os programas, adoção de comportamentos e programas de saúde, ele traz isso, constituição de hábitos saudáveis. Agora vamos para D, evasão de ambientes estressores. Isso aí é muito que eu estava falando, que eu dei o meu relato. Você fazer uma atividade física para o mental, benefício mental. Essa é a questão, a letra D, tá mais ou menos, pode considerar ali também. Realização de atividades físicas regulares. Gente, essa questão é uma questão onde todas as alternativas elas têm a ver com a prática de atividades físicas. Todas as alternativas. Porém, se você voltar lá no texto, ele diz, exigências ambientais... Não contempla o todo. Isso aí. O todo. Isso aí, se você voltar no texto, o texto diz hábitos alimentares, estado de estresse, opções de lazer, atividade física. E agressões climáticas. Se você for analisar as questões, aqui traz alternativa, que engloba tudo, seria a letra C. A letra C. Então, vocês reparem... Pessoal, eu vou até apontar no texto, um enfoque aí que vocês podem retirar, ele coloca assim, parece evidente que o estado de ser saudável não é algo estático. Então, pelo contrário, torna-se necessário adquiri-lo e construí-lo de forma individualizada constantemente ao longo de toda a vida. Então, ele está falando de constituição de hábitos
saudáveis. Eu já ia analisar de outra forma, Vanessa. Eu ia pegar esse apanhado dessas informações, né, e fazer um exemplo. O que é a constituição de hábitos saudáveis? Não é só você ter uma dieta balanceada, não é só você evitar o estresse, não, é você fazer um apanhado disso tudo. Então, eu acho que se a gente pensar por esse modo, igual o Marquinhos falou, global, né, aí você para pensar, não, a constituição de hábitos saudáveis, porque a constituição de hábitos saudáveis não é só praticar exercício, né? Então, pessoal, só que a gente não pode esquecer que não é uma análise só do conhecimento da gente. Sim, a gente tem que focar né, dentro do que está no texto. Isso aí é importante, realmente, a gente ter essa visão global, mas aí a dica para o aluno é ressaltar essas partes lá, tá? O que você vai identificar no texto, quais são os caminhos que ele te direcionou para essa questão, porque senão a gente cai nessas pegadinhas, né? Evasão do ambiente estressor, realização de atividade física regular. Poderia ser realização de atividade física regular? Será que seria esse daí? Poderia ficar. Então, como a gente falou que vocês ficam sempre em 2, né? Então, o Anderson está dando a dica aí de você olhar de forma geral, é uma análise, né? Tendo dentro dessa análise aí que o Anderson está falando, você pega e analisa o texto novamente. O texto diz, né? O texto fala de uma forma geral. O texto fala sobre a prática, sobre o exercício, de uma forma geral. Se, exemplo, eu fosse ler, né, uma vez só e não fosse analisar, eu poderia até marcar a letra E. Isso aí. Então, marcaria a letra E, não marcaria a letra C. Mas se analisando por esse contexto global, aí eu marcaria C. Isso aí. Então, a importância de ter essas análises, os conceitos, né? Pessoal, a gente vai finalizar aqui, a gente trouxe essas questões aí de exemplos para vocês, né? O vídeo até excedeu um pouquinho, mas a gente espera ter contribuído com vocês para essa prova. Esperamos que vocês tenham uma boa realização, lembrando aí das dicas que, na verdade, está relacionada também à nossa área, né, meninos? A questão de uma boa hidratação, de uma boa noite de sono, né, de ter o estado físico e mental de vocês preparado para a prova, ter a consciência de que vocês têm os conhecimentos, né? É só ter essa tranquilidade na hora da realização. Eu vou só fazer uma observação que eu achei muito bacana do professor Rafael nas lives, naquela última semana que a gente teve com as lives do ano passado, e o professor Rafael, né, quando colocou uma dica importante para vocês, quando derem uma olhada geral na prova, vocês começarem pelas questões mais fáceis. Essa também é uma estratégia minha para concurso, né, e de muitos concurseiros também, de analisar primeiro as questões mais fáceis. Então, dentro de tudo que a gente apresentou, a gente fez essa grande revisão com vocês aqui hoje, quando vocês pegarem o caderno de prova e estiverem lá, não só no caderno, né, nas questões de educação física, mas estou falando aqui, puxando a sardinha para o nosso lado. Exatamente. Quando vocês verificarem, lembrem os conceitos, verifiquem os textos, o que você percebeu, né, que você tem lá, tem a lembrança, os conceitos mais esclarecidos. Começa por essas questões mais simples, né? Às vezes a questão mais simples nem sempre é a mais fácil, né? Um texto pequeno nem sempre é o mais fácil ali das questões, mas sigam essa dica. Quando o Rafael falou na live dele, eu me lembrei disso. Comecem pelas fáceis, porque senão a gente acha que a fácil a gente deixa para o final, e o Rafael levantou que um grande índice de erros, né, às vezes vem pelas questões mais fáceis, porque o aluno deixa para o final, no final ele sai correndo, marcando qualquer coisa, e acaba perdendo. E aí, pessoal, educação física, no caderno de linguagens, ela pode ajudar a levantar sua nota, como derrubar também. Então, aproveitem as questões de educação física, que são questões de boas análises, né, de uma análise mais clara, né, diferente de outras disciplinas. Então, aproveitem isso, tirem proveito e procurem analisar com calma, seguindo esses conceitos, essas orientações que a gente deu, para vocês pontuarem todas as questões. Nós esperamos ter ajudado para que vocês concluam aí a prova com 100% de acerto em educação física. Ter contribuído um pouquinho, né, do nosso conhecimento com vocês, né, para essa prova. Espero que todos se saiam muito bem, né, o que a gente está torcendo aqui por vocês demais aqui. É isso aí, pessoal. Boa prova, tá? Estamos torcendo por vocês. Isso aí, pessoal. E sempre que precisarem, estaremos aqui. Tá Só bom? chamar. Boa prova para vocês. Descansem, hidratem-se
e relaxem, porque né, a parte de vocês fizeram, esperamos aí uma boa realização, e é isso, viu? Foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer muito grande, valeu, galera. Beijo, pessoal, tchau, tchau. Beijo no coração. Valeu.